Leitoras e leitores, esta é a próxima capa. Mas antes de falar dela, eu vou contar outras coisas a respeito de um grande amigo que acaba de falecer. Sinto muito, realmente. Ele se chamava Audário Dantas, escritor e jornalista. Seu primeiro livro foi um best-seller intitulado Quarto de Despejo, um livro muito excepcionalmente bem vendido no começo dos anos 60. Foi quando eu conheci Audário, num encontro casual atrás da Biblioteca Municipal de São Paulo. Uma São Paulo completamente diferente, distinta da atual cidade, horrenda e má, diria mesmo maligna. E Audário, entre outros méritos, são muitos, morreu aos 88 anos. Quando eu o conheci, eu tinha 26. E, portanto, ele 30, né? Fazendo os cálculos. E, entre outros méritos, existe o de ter sido um excepcional líder, presidente do Sindicato dos Jornalistas em São Paulo. Na época mais sinistra da ditadura. Notável o seu desempenho por ocasião da morte de Vlado Herzog, assassinado na masmorra do Doikod, quando a presença de um presidente de sindicato foi extremamente importante, inclusive para organizar na Catedral da Sé um culto ecumênico oficiado por representantes das nossas igrejas presentes no Brasil, então ainda não assolado pelos bispos evangélicos, e cerimônia oficiada por, em primeiro lugar, por Dom Paulo Evaristo Arnes. Momento importante na vida do país, porque ali se reuniram alguns milhares de pessoas que vinham de todos os cantos da cidade a despeito dos postos de bloque organizados pela ditadura a caminho da catedral. E ali haviam, nas janelas dos prédios que cercam a Praça da Sé, os canos hirtos dos agentes da Polícia Federal, apontados contra a praça e contra quem entrava e depois saía da igreja. Audário foi realmente uma figura notável na ocasião. E recordo que, quando outro ameaçado pela repressão feroz e desvairada ameaçava o outro jornalista que havia começado debaixo do comando de Vlado Herzog,
que tinha acabado na revista Veja, que eu então dirigia, Luiz Reis, esteve a ponto de ser preso realmente, mas nós da revista o escondemos e depois de garantias claras e insofismáveis, o entregamos, quer dizer, ao Dálio Dantas, presidente do sindicato, e eu, diretor da revista. O entregamos a um temível coronel Paiva, que então assombrava a cidade e o Brasil, né? E todos aqueles que queriam resistir aos desmandos da ditadura. Então a notícia da morte dele me causa muito pesar. Sei que sentirei a falta dele, com quem estive nos últimos tempos, em diversas ocasiões, como de resto estive ao longo da minha vida. Vai fazer falta não somente para mim, para muitos mais. Mas falemos dessa capa. Essa capa nasce de algumas constatações inevitáveis. A greve dos caminhoneiros expôs de forma claríssima o desastre do golpe, a loucura do golpe. Expôs a incompetência dos golpistas, os autores desta façanha inédita para conseguir, primeiro, o impeachment de Dilma Rousseff, depois a prisão do único líder popular brasileiro de dimensão nacional, ou seja, Luiz Inácio Lula da Silva. É um golpe, quer dizer, é um golpe inédito, novo na história da humanidade. E só possível antes do Brasil, em Honduras e Paraguai, mas sem as consequências exatamente do que aqui acabou tendo. O golpe morreu. Quanto a isso, não tem a menor dúvida. Mas os golpistas estão aí até agora. Talvez se preparem a sacrificar o serviçal Temer, mas ainda farão tudo aquilo que supõe possível para ficar no poder. Conseguirão? Essa é uma incógnita séria, porque, no meu entendimento, o país sofre de uma doença gravíssima, que determina a epidemia da demência. Somos o que merecemos. Um país demente. E nunca foi tão claro na história dele. Nunca. A demência está tanto instalada na Casa Grande, entre ricos e super ricos, no mercado, nos rentistas, quanto na senzala.
são entidades que continuam de pé inexoravelmente e apontam para uma certa inevitabilidade de desespero. Porque imaginar uma saída da demência é muito difícil. A doença, aliás, é progressiva e incurável. Então, essa é a perspectiva que eu vivo neste momento. Naturalmente, estou triste porque morreu um grande amigo, mas também porque o país não é aquele que mereceria ser.